De todas as criaturas bizarras que existem em JoJo, uma das mais assustadoras é justamente a primeira a ser apresentada como grande vilã. Claro que estou falando dos vampiros. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre essa raça em específico. Quem são os vampiros de JoJo? Quais as suas habilidades e suas fraquezas? E de onde surgem os vampiros? Então se acomoda na cadeira e pega seu crucifixo e uma cabeça de alho. É de outro tipo de vampiro que estamos falando. Fala pessoal, eu sou o Lucas e você está no Do Otaku. Os vampiros são seres sobrenaturais que foram introduzidos em JoJo logo na primeira parte, no episódio 2 para ser mais específico, onde vemos Dio Brando transformar um encrenqueiro qualquer em um vampiro, ao usar a máscara de pedra manchada com sangue nele. Ironicamente, isso quase causa a morte do próprio Dio, mas essa cena também nos mostra um outro detalhe dessa raça, sua fraqueza. Diferente dos vampiros da cultura popular, os vampiros de JoJo não são repelidos ou mesmo derrotados por objetos como água benta, cabeças de alho e crucifixos, mas são semelhantes em um aspecto, a fraqueza contra a luz solar. A explicação dessa fraqueza vem do mentor de Jonathan Joestar, Will Zeppeli, onde ele ensina ao seu jovem pupilo que a máscara de pedra traz não só um poder adormecido para os seres humanos, como também uma grande maldade, fazendo com que os vampiros precisem sugar o sangue de diversas vítimas para se manterem fortes, mas ao mesmo tempo, se eles recebem fortes ondas pelo seu corpo, como as ondas produzidas pela luz do sol, seus corpos não aguentam e acabam desintegrando. Para isso foi desenvolvida a arte do Ramon, onde os mestres dessa arte conseguem produzir ondas tão fortes através da respiração que eles conseguem simular as próprias ondas dos raios solares. Além do uso da máscara de pedra, existe uma outra forma de transformar um ser humano comum em um vampiro, que é a injeção de fluido vampírico na corrente sanguínea dessa pessoa. Esse método é tão eficaz que pode até mesmo trazer alguém morto de volta à vida, como é mostrado quando Dio derrama seu sangue no corpo sem cabeça de Vanilla Ice, revivendo seu leal servo, ao mesmo tempo que o transforma nessa raça sobrenatural. Porém, de início, Dio não era capaz de realizar esse feito, apenas transformando outras pessoas e animais em zumbis. Então podemos deduzir que com o passar do tempo, ele acabou aperfeiçoando esse método para criar outros de seus semelhantes. Já sabemos então como se tornar um vampiro, mas quais as vantagens de ser um? Apesar de sua enorme fraqueza, eles possuem diversas capacidades sobre-humanas, sendo que alguns desses seres conseguem até mesmo desenvolver poderes únicos. E mais uma vez podemos ver outras diferenças dessas criaturas em JoJo e na crença popular, já que no universo de Hirohiko Araki, os vampiros não possuem a capacidade de se transformarem em lobos ou morcegos como vemos geralmente. As habilidades mais comuns que podemos notar são a super força, super velocidade, alta regeneração natural, capacidade de manter a juventude ou recuperar ela caso a pessoa tivesse uma certa idade antes da transformação, sentidos aguçados como a incrível audição que Dio usa para ouvir de longe a respiração e batimentos cardíacos do Jotaro, hipnose que foi usada em pessoas como Jack the Ripper e Poco, sementes de carne implantadas na testa das suas vítimas para deixá-las mais influenciáveis e a habilidade de sugar o sangue de outras criaturas através dos dedos das suas mãos. Uma outra habilidade vista é a de atirar uma espécie de laser pelos olhos, canalizando seus fluidos vampíricos com uma imensa pressão ao ponto de cortar até mesmo construções, algo que foi demonstrado por mais de um usuário, no caso, tanto o Dio quanto o Strazel, então podemos considerar que seja algo comum entre os seres dessa raça. A habilidade mais bizarra que podemos ver dos vampiros é de longe a fusão, que permite criar diversos animais híbridos conhecidos como quimeras, sendo a demonstração mais nítida dessa habilidade quando Dio Brando une sua cabeça decepada ao corpo do falecido Jonathan Joestar. Além disso, alguns vampiros conseguem manipular seus corpos para desenvolverem habilidades especiais únicas, e um grande exemplo disso é o vampiro da parte 3 Nuke Sako, aquele inimigo que não possui um stand. Já que ele não possuía esse poder sobrenatural para batalhar, Nuke Sako conseguiu de alguma forma desenvolver o rosto de uma mulher atrás da sua cabeça, para tentar enganar seus adversários e vencê-los em uma luta, o que não deu nem um pouco certo. Dio, por sua vez, cria a habilidade de retirar calor de onde quer que ele toque, e usa isso muito bem contra os usuários de Ramon, já que ao congelar a corrente sanguínea deles, os mestres dessa arte ficam incapazes de usá-la, além de, claro, ficarem imóveis e assim podendo serem facilmente mortos, sendo despedaçados pela super força do Dio. Tá curtindo o tema desse vídeo sobre os vampiros de JoJo? Então deixa nos comentários
quais outros seres sobrenaturais vocês têm interesse para trazermos em outros vídeos. Outro exemplo de uma habilidade única é o vampiro Wiredback na parte 2, onde ele consegue manipular seu corpo a ponto de criar diversos espinhos. Algo curioso de se imaginar é que em algumas culturas o fator vampiresco é muitas vezes passado hereditariamente, ou seja, caso um vampiro tenha um filho com uma pessoa humana, a criança nascerá meio humano e meio vampiro, uma criatura muitas vezes chamada Dampiro, sendo o exemplo mais clássico de todos o Alucard, filho do Conde Drácula. Mas quando isso foi trazido a Jojo, a história foi bem diferente. Mesmo sendo um vampiro, Diobrando teve ao total 4 filhos, e todos eles nasceram aparentemente humanos comuns, menos o húngaro. Esse daí nem ao menos parece ser um humano. Talvez isso seja mais uma diferenciação dos vampiros comuns para os vampiros de Jojo, mas um fato que pode ter sido determinante para os filhos do Dio nascerem humanos é que no período que ele engravidou as mães deles, ele estava usando o corpo do Jonathan, corpo esse que estava rejeitando o irmão adotivo e ambos não estavam 100% sincronizados, fazendo com que Giorno, Húngaro, Donatello e Riquiel fossem humanos comuns. Vamos agora listar os vampiros que nos foram apresentados, começando pelo mais famoso deles, Diobrando, irmão adotivo de Jonathan Joestar e principal vilão de Phantom Blood e Stardust Crusaders. De todos, ele é o vampiro mais forte que vimos até então e o que desenvolve e demonstra mais poderes. O segundo é o chefe de uma tribo asteca muito antiga e apesar de não termos praticamente nenhuma informação dele, ele aparece no primeiro capítulo do mangá e apenas no encerramento do anime. Em seguida, temos o encrenqueiro que Dio transforma em vampiro ao fazer experimentos com a máscara no segundo episódio do anime, que morre pouco tempo depois para a luz do sol. Logo depois, temos um corpo sem nome encontrado pela Fundação Speedwagon, de alguém que usou a máscara de pedra e assim como o chefe asteca, ele aparece apenas no mangá e no encerramento do anime. O próximo é o pai de Will Zeppelin, responsável por encontrar a máscara anos antes dos eventos de Phantom Blood e acaba se transformando em vampiro e matando toda sua tripulação, além de quase fazer o mesmo com seu filho, mas acaba desintegrado ao nascer do sol. Agora na parte 2, podemos citar logo de cara o Straizo, que nos é mostrado transformado em vampiro no início dessa parte e acaba perdendo seu confronto para Joseph Joestar. Em seguida temos o Wiredback, um prisioneiro transformado em vampiro pelo Kars e que protege a entrada da sala onde seu mestre aguarda por Lisa e Joseph. Na base militar alemã, conhecemos um vampiro sem nome que estava sendo mantido preso pelos militares e foi usado de cobaia para testar as capacidades de um dos homens dos pilares conhecido como Santana, mas acabou servindo de alimento para ele. No encontro de Kars e Wamu com Joseph e Lisa, estão 100 vampiros transformados pelo Kars para emboscar os protagonistas, e podemos ver eles depois acompanhando o duelo entre Joseph e Wamu, mas são mortos em seguida por raios ultravioletas usados pelo exército do Stroheim. Outro vampiro sem nome é aquele que se disfarça do Kars em seu duelo contra Lisa, mas não teve muito destaque e é facilmente derrotado pela sua oponente e seu próprio mestre. Os últimos vampiros dessa parte na verdade não eram humanos, e sim cavalos, que são transformados em vampiros pelo Kars e usados por Wamu e Joseph em sua corrida. Vale citar que a força deles, assim como os outros vampiros, são bem maiores que a de cavalos comuns. Por fim, em Stardust Crusaders temos Nuke Sako, o vampiro sem stand que possui o rosto de uma mulher atrás da sua cabeça para enganar seus inimigos, e o último vampiro que é o servo mais leal do Dio, Vanilla Ice, usuário do poderoso Stand Cream e recém-transformado em vampiro ao provar sua lealdade pelo seu mestre. Apesar de não termos mais vampiros desde a parte 3, é interessante vermos até onde o Araki conseguiu explorar esses sinistros seres sobrenaturais, além de perceber o quão original ele foi em diversos aspectos de algo que já era tão trabalhado em diversos mitos e culturas.